refletindo mais também sobre o mantra Karata Purak, né, que é justamente essa condição de fazer, né, de fazer o que lhe cabe fazer sendo aquilo que se faz. E a vida vai te impulsionar para isso. Então, assim, ela vai te colocar naquilo que você precisa fazer. E aí, quando você tem uma noção equivocada do que você é, e que há uma ação sendo requisitada pela vida, há uma desconexão das duas coisas, e aí geram-se tensões. É quando você precisa fazer algo, só que a sua ideia de quem você pensa ser é diferente da que precisaria fazer aquilo que está sendo proposto para ser feito. Há um descolamento das duas coisas. Nesse descolamento, o que preenche esse espaço entre uma coisa e outra é pressão, karma. Mas karma baseado nos padrões. Então, o que vem preencher esse vazio, esse vazio que ocorre nesse distanciamento dessa tensão, onde fazer e ser não são a mesma coisa? Padrão. E aí é nessa cilada que a gente está enfiado, né, ao longo da vida, e vem reproduzindo esse tipo de comportamento o tempo inteiro. E aí, nesse ano, tem sido interessante para a gente observar justamente essa nuance do ser e fazer como uma única coisa, onde há essa fusão total. Então, nós já falamos bastante em várias aulas aí para trás sobre essa condição do Karata Purak, né, onde há essa fusão total entre ser e fazer, e que é uma única consciência. Nós já investigamos esse evento que ocorre por muitos ângulos. E hoje eu quero, junto com vocês aqui, desdobrar esse mantra mais um pouquinho. Porque desdobrando esse mantra, a gente consegue compreender mais ainda. E esse mantra, especialmente, se a gente pegar a primeira parte dele e pegar esse karata, karata, vocês vão às vezes encontrar ele só como karta, mas o som completo dele seria karata. Então, karata. Esse fazer, lembra, né, que tem a raiz aqui do kar, que é a mesma raiz do karma, que é ek onkar, é a ação. É quando o divino age. Essa formulação karata, ela pode significar três coisas, especialmente essa formulação. Ela é usada dentro dos Shabbats com três significados diferentes e ela varia os três e, eventualmente, a potência total quando os três estão juntos. Dentro dessa noção do fazer, existe aquele que faz, existe a criação e existe o ato, a ação do fazer. São três instâncias. Não sei se conseguem dividir isso bem. Então, temos aquele que faz, tem a criação como resultado daquilo que é feito, né? Então temos aquele que faz, temos o resultado daquilo que é feito, a criação, e temos a ação que promoveu a união de uma coisa na outra, né? Entre aquele que faz para o resultado para a criação, né? Então teve o fazer no meio dessa jornada toda. E é interessante pensar nisso, porque a proposta do Guru Nanak é que você una essas três coisas. Se a gente pegasse essa mesma divisão que propõe o Karata e fizesse um paralelo, muitos de vocês aí já conhecem. A mente humana, a gente poderia fazer um paralelo, se divide de algumas formas. Tem várias maneiras de olhar para a mente. Uma delas é quando a gente trabalha com o que a gente chama de reino impessoal. Por exemplo, ter um corpo, eu gosto de usar esse exemplo, que ele ajuda a contextualizar o que é essa mente impessoal. Ter um corpo é uma característica humana, mas o seu corpo, né, com o seu desenho, com a sua combinação dos elementos, é seu. Aí ele tem um aspecto próprio. Mas ter corpo é uma característica humana. Então nós temos assim, tem instâncias da mente que são características e que não estão ligadas necessariamente com os processos individuais. Essas são outras regiões da mente que vão lidar com os processos individuais. Nós temos então uma divisão que segue essa lógica aqui. Manas, Ahankar e Buddhi. Manas, Ahankar e Buddhi. São três aspectos da mente. Dá para fazer um paralelo completo com essa noção que está dentro do mantra Karata. Manas é o fazer. É a área da mente que sabe fazer. Então, manas é o aspecto fazer. Ahankar é a noção daquele que faz. E Buddhi é a própria criação. É a área da mente que é capaz de se abrir para o fluxo infinito, que é por si só a ação.
E que é nesse lugar que se abre que é possível a experiência da unidade. E essa mente, especialmente, está muito conectada com o nosso campo neutro, próximo do coração, aonde a alma se assenta. Esse karata representa, pode representar essa capacidade que a mente tem de se abrir e ser ao mesmo tempo, simultaneamente, aquele que faz, aquilo que é feito, a criação, e a ação unindo os dois pontos. Então, isso é muito interessante, porque esse é um paradoxo que quando a gente se identifica somente com uma parte dessa, é quando a mente, no aspecto padronizado, assume o controle. E aí ele assume o controle em detrimento ao comando que deveria ser da essência, da unidade, do um no humano. E qual que é esse um no humano? Purak. Então esse Purak é a noção de ser, como a gente falou lá, individual. Mas se a gente for olhar e tentar também desdobrar essa palavra, assim como desdobramos o Karata nessa possibilidade do Karata ser aquele que faz, a criação e o fazer. Se a gente pegar o Purak e pegar a raiz do Purak, dá para a gente olhar de duas formas. A primeira forma é pura. O prefixo pur, na maioria da lógica do sânscrito e do Gurmukh, ele significa cidade. Então, Pur-ak é humano, a cidade do humano. Ou, em outras palavras, a morada do humano. E aonde que o humano mora? No ser, na presença. Então, o humano tem a sua residência na presença. E ela só é completa quando Karata está vigorando completamente. Quando aquelas três instâncias estão fundidas e ocorre a experiência da presença real, pura, como uma consciência de si, como um estado de consciência, o ser e fazer. E quando essas duas coisas estão unidas, expressão pura. Por isso que esse mantra se conecta Karata pura com o quinto chakra. Mas esse pura aqui também, então, que já faria total sentido nessa perspectiva, se a gente fizesse essa divisão, como a morada do humano, qual é a morada do humano? A sua própria presença. Não há outro lugar onde o humano esteja. E a sua própria presença depende do quê? Do seu corpo físico e da sua radiância. Isso que a gente vem trabalhando aqui. E o seu corpo físico e a sua radiância é a forma como o humano age, ou seja, ele transborda a sua luz. A criação se completa quando o humano transborda aquilo que ele é, a essência pura, a consciência de si transbordando. Só que para esse processo necessita ação, porque matéria precisa de ação. Ek, Om, cara, da unidade se expande o quê? A ação. Então, sem a ação completa, não há um estado de consciência. Sem essa fusão total da perspectiva do aquele que faz, da criação e do fazer entre eles, não há um senso de consciência.